Sejam todos bem-vindos, irmãos, a esta noite de adoração e queremos dar boas-vindas a todos. Vamos dar início à nossa reunião, como habitual, com um cântico e oração. E o cântico inicial para hoje é o cântico 121. O cântico 121 tem como tema Precisamos de ter autodomínio, baseado em Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. Assim, irmãos, sejam bem-vindos para esta noite de instrução e com certeza temos muita instrução que receberemos. Vamos ser lembrados, irmãos, que embora tenhamos boas qualidades, precisamos continuar a nos esforçar para mantê-las. Vamos ver na parte de 10 minutos, tesouros da palavra de Deus, que Saul no início era modesto, era humilde, mas perdeu essas boas qualidades. Também na parte empenhe-se no ministério, vamos ser lembrados de como podemos ajudar os nossos estudantes a associarem-se com a congregação de Jeová e fazer novos amigos e poder evitar os amigos anteriores que possam ser más companhias para o seu progresso espiritual. O ano de 2021 foi um ano que decorreu todo em pandemia, então vai ser bom ver o relatório anual de serviço na parte de viver como cristãos e ver que progresso foi feito durante o ano passado. Assim, vamos já dar início com a primeira parte, de Tesouros da Palavra de Deus, com 10 minutos, o discurso com o tema No início, Saul era modesto e humilde, e será feito pelo irmão Elder Neto. Tem 10 minutos. Tem em mente algum exemplo de alguém que foi humilde, que a Bíblia considera como humilde? O que lhe vem à mente quando pensa em alguém humilde na Bíblia? Talvez tenha que pensar em Daniel, talvez em Moisés, ou até mesmo Jesus Cristo, que é a nossa maior referência com relação à humildade ou modéstia. Ou até mesmo pode ser alguém que não faz parte da Bíblia, que o irmão conheça, que seja humilde e modesto. Na nossa lista
Se pensássemos, por exemplo, Saul, como sendo alguém humilde, talvez seria difícil pensar Saul como alguém humilde. Talvez pensaríamos mais como um rei invejoso ou alguém que talvez não seguiríamos. No entanto, seria bom ao selecionar, ao pensar por que Jeová selecionou Saul naquela altura. Talvez tenha mostrado boas qualidades, como humildade e a modéstia, não? E para ter confiança, para Jeová mostrar essa confiança em Saul. Mas quais qualidades são essas, então, que podemos falar sobre Saul, que fez com que Jeová o reconhecesse como alguém que merecia ser o primeiro rei de Israel? Vamos ler Salmos, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21, para vermos a resposta por que Jeová selecionou naquela altura Saul como o primeiro rei. O 21 aqui diz o seguinte: Saul respondeu, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a mais insignificante de todas as famílias da tribo de Benjamim. Então, por que o Senhor me está a dizer isso? Podemos notar aí um reconhecimento da sua incapacidade, reconhecimento até das suas origens como sendo a mais baixa de todos, para mostrar exatamente que Saul, apesar disso, Jeová mostrou o porquê que ele merecia ser o primeiro rei de Israel. E não será isso que nós esperamos de um líder normal? Mas agora olhamos nos líderes humanos. Nunca vamos encontrar um líder que vai dizer que ele é o menor de todos, a família dele é insignificante. Os líderes querem mostrar sempre que eles podem, que eles são os melhores e que eles podem dar tudo às suas nações. Mas aqui Saul mostrou que conhecia bem as suas limitações. Nos líderes mundiais não vamos encontrar isso. Vamos dizer que eles podem sempre realizar o sonho de todas as pessoas. Não tem limitações. E outra coisa também que é importante, Saul no princípio hesitou em responder em aceitar esta designação que Jeová lhe deu. Ao contrário de muitos líderes que nós temos hoje, também podiam ter, eles às vezes, nem não tendo capacidade, têm a tendência de aceitar algo que sabem que não vão fazer, que não vão conseguir. Agora, continuando a leitura de 1 Samuel ainda, agora vamos no capítulo 10, versículo 21. 10, 21 também, temos o 9, 21, agora vamos para o 10, 21. No 10, 21 tem algo também interessante. De seguida, providenciou que a tribo de Benjamim viesse à frente, segundo as suas famílias, e foi escolhido a família dos matritas. Finalmente, escolhido Saul, filho de Quis. Porém, quando foram procurá-lo, não o encontraram em lado nenhum. Para mostrar exatamente que se ele tivesse sede ou tivesse vontade, ele teve que fazer outras coisas, talvez poderia abdicar da sua designação, da mensagem, da designação que recebeu dos seus pais, para poder ficar aí para ver se ele podia também ser o candidato ao rei. Mas Saul não mostrou isso, né? E vimos aqui, mais uma vez, que Saul também, no princípio, mostrou que era humilde. Saul tinha vários motivos que era para se tornar já, no princípio, uma pessoa arrogante. Uma delas é o que vimos no capítulo número 9, 2, que ele diz que era jovem e bonito. Entre os israelitas não havia homem que fosse mais bonito do que ele. E era mais alto de todos os outros, só lhe davam pelos ombros. Para mostrar, ele podia tudo, dizer eu sou mais bonito, teria a facilidade de conseguir tudo o que quisesse, mas mesmo assim, ele cultivou a modéstia e a humildade. Não foi ele que lutou para atingir o poderio, para se tornar alguém responsável. Inicialmente, até podemos notar que Saul mostrou a sua pequenez, a sua incapacidade de fazer as coisas, mas depois, com humildade, aceitou
a designação que Jeová lhe havia dado. Como lição aqui, podemos ver aqui que a humildade e a modéstia nos ajudará a ver que os nossos privilégios, né, que temos, ou habilidades, devemos encará-lo como sendo um presente de Jeová, tal como Saul fez. E essa atitude de Saul ajudou a evitar a tomar atitudes precipitadas e decisões apressadas. Como assim? Quando ele se tornou rei, ele podia ter dito, não, eu sou o rei, eu agora mando, agora posso, faço e determino. Mas Saul aqui, no mesmo livro de 1 Samuel, capítulo 11, versículo 12 e 13. 12 e 13. Quando eles foram insultados pelos amonitas, quando eles foram insultados aqui, no capítulo número 11, e no versículo 12 e 13. Vamos só ver a atitude que ele teve naquela altura, né? Naquele momento que ele podia se fazer valer como sendo um rei. Ele aqui diz que, no 12 e 13, o povo disse a Samuel, Sim, quem é que disse que Saul que reinará sobre nós? Entregam os homens para que o matemos. No entanto, Saul disse, nenhum homem deve ser morto no dia de hoje, pois neste dia Jeová salvou Israel. Aqui, homens estavam contra a nomeação de Saul como rei. Saul podia não ser designado, não estavam de acordo com a designação. E ele aqui podia muito bem ter dito, eu sou o rei, eu tenho poder suficiente para eliminar todos. Mas ele aqui mostrou paz, diz mesmo, reconheceu que o povo disse que deviam ser entregues a Saul, que reinaria por nós. Entrega esses homens que o matemos. E Saul, no versículo número 3, diz claramente, nenhum homem deve ser morto no dia de hoje, pois neste dia Jeová salvou Israel. Uma grande lição, não é? Isso pode acontecer também conosco no nosso ministério, que é um momento alto, um dos momentos que temos a oportunidade de mostrar a humildade e dar glória a Jeová. Podemos talvez ser insultados no nosso ministério. Então, como nós podemos nos comportar? A lição vem do mesmo capítulo 11, versículos 5 e 6, que fala aí que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul perguntou-lhe, o que aconteceu? Por que o povo está a chorar? Contaram-lhe então o que os homens de Jabes tinham dito. O Espírito de Deus deu poder a Saul. Assim que ele ouviu estas palavras, ele ficou muito zangado. Com a ajuda de Jeová, Saul ganhou o Espírito de Jeová e ele aí conseguiu agir. Quer dizer que ele teve o apoio e a ajuda de Jeová para agir em qualquer situação. E é o que podemos ver na imagem, se os irmãos do outro vídeo tiverem disponível a imagem, mostra, não é? Uma irmã, talvez um casal, não é? Não são casais, um ancião e uma irmã, talvez ela tenha um papel na mão, talvez seja um convite de um sítio que talvez seja impróprio para uma testemunha de Jeová. O que é que eles fizeram? Como é que eles mostraram modéstia e humildade? Podemos ver que eles foram solicitar Jeová por meio das escrituras para dizer exatamente o que vem aí no rodapé. Uma pessoa humilde reconhece que os privilégios e habilidades são presentes de Jeová. Quem é humilde sempre confia em Jeová e pede a orientação dele. E foi o que o irmão fez. O irmão não usou as suas próprias palavras para poder aconselhar a irmã. O irmão usou a Bíblia como referência para poder consultar a Jeová sobre um determinado assunto. Então, devemos lembrar de Romanos capítulo 12, versículo 6. Tenham para com os outros a mesma atitude que vocês têm convosco mesmo. Não fixem as mentes em coisas grandiosas, mas deixem-se guiar pelas coisas humildes e não sejam sábios aos seus próprios olhos. Mas continuamos a confiar em Jeová. Agora, uma pergunta que surge. Quando é que somos humildes? Quais são as vantagens quando somos humildes e modestos? A primeira razão é quando temos a consciência das nossas limitações, ficamos gratos e felizes por qualquer ajuda que recebemos dos outros. Uma outra questão relacionada à humildade e modéstia é porque as pessoas
têm facilidade em reconhecer as boas qualidades dos outros. Isso também vai mostrar modéstia e humildade. Pessoas humildes e modestas ficam felizes quando veem outros a serem bem-sucedidos nas suas designações. Não importa quais sejam não importa quais sejam as designações que essas pessoas vão ter. Também não tem nenhum problema em dar elogios ou honrar outros. Se fizermos isso, também daremos a Jeová a honra e a glória que só ele, Jeová, merece. Também podemos andar sempre com o nosso Pai Celestial, que nos ama humilde e modestamente. Então é importante lembrar, quando pensamos em Saul, não pensamos só que foi uma pessoa invejosa. Ele mostrou muitas boas qualidades que hoje nós também, quais servos de Jeová, podemos mostrar. Muito obrigado, irmão Helder, apreciamos bastante. Obrigado por nos ajudar a ver como cada um de nós pode mostrar humildade e modéstia, né, de maneiras bem práticas. E se já o fazemos, é necessário continuarmos a nos esforçar. Como Saul mostrou, essas qualidades podem acabar e dar início a outras qualidades, outros defeitos que com certeza não queremos ter. Muito obrigado, irmão Helder, apreciamos bastante. Os irmãos, com certeza, leram a leitura designada para a semana e, com certeza, tiraram pérolas que gostariam de partilhar. Então, vamos passar agora para a parte de pérolas espirituais, 10 minutos em que os irmãos terão a oportunidade de partilhar essas pérolas. Essa parte será feita pelo irmão Delcio Malunda. Tem 10 minutos. Nesta parte, pérolas espirituais, vamos começar por ler 1 Samuel 9:9. Vamos pedir alguém na assistência para que nos leia. 1 Samuel capítulo 9, versículo 9. Vamos dar prioridade à família Tigre, por favor. Antigamente, em Israel, quando alguém consultava a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois no passado chamavam vidente aos que hoje conhecemos por profetas. Obrigado, minha irmã, pela excelente leitura. A pergunta diz: por que a palavra vidente foi substituída pelo termo profeta? Por quê? Família Lisboa, por favor. Bom, por causa da notoriedade, não é? Eles começaram a ser mais conhecidos no tempo de Israel, e por causa disso, em vez de nome vidente, foi dado o nome profetas. Exatamente isso. Muito obrigado. E por isso, então, é que Samuel foi considerado o quê? Samuel. Irmão João dos Anjos. Toma, Nádia. É por esta razão que Samuel é considerado o primeiro profeta, né? O primeiro da linhagem dos profetas. É, exatamente isso. Muito obrigado. Agora, a pergunta de caráter pessoal. Na leitura bíblica desta semana, que pérola espiritual encontrou a respeito de Jeová, da pregação e outro assunto? Família Alberto. Alberto. 1 Samuel, capítulo 11, versículo 9. Os mensageiros comunicam aos homens. Aprendi que quando estamos a passar por qualquer provação, Jeová sabe, porque há uma comunicação entre a terra e Jeová, por meio dos seus anjos mensageiros. Tiago, muito obrigado. Irmã Olga Brito. Primeira de Samuel 9:10.
Aí, o facto de Saul ter sido modesto ao aceitar a sugestão do seu ajudante também foi um dos motivos que fez com que ele se saísse bem-sucedido na sua designação. Isso serviu de lembrete para mim que quando eu tiver alguma designação, não devo simplesmente pensar que o facto da designação ser minha, ouvir a opinião do meu ajudante seria inútil. Fazer diferente também será sinal de humildade e pensar que se unirmos forças, podemos sair muito bem melhor. E também, além disso, essa bela atitude, né, de humildade, com certeza deixará Jeová feliz. Muito obrigado por partilhar essa pérola conosco. Irmã Wanda Fraio. Primeiro Samuel, capítulo 10, versículo 27. Ajudou-me a ver que quando alguém fala mal de nós não devemos reagir, muito menos dar. Irmã Wanda, tem que ativar o som, não conseguimos ouvi-la. Primeiro Samuel, capítulo 10, versículo 27. Ajudou-me a ver que quando alguém fala mal de nós não devemos reagir, muito menos dar importância. Obrigado. Tem boa pérola que partilhou conosco. Irmão Agostinho. Família Agostinho. Deve haver algum problema tecnológico. Vamos mandar aqui a irmã João e Docília, por favor. Capítulo número 10, o versículos números 18 até o 20. Samuel procurou lembrar ao povo que deveriam ser gratos a tudo que Jeová fizera por eles desde que saíram do Egito até onde estão. Então isso me ensina que Jeová é um Deus que aprecia muito a gratidão e aprecia ouvir da nossa parte como servos, expressar a nossa gratidão com relação a Ele. Então me incentiva a continuar a ser uma pessoa grata, modesta, independentemente se o que fizerem para comigo seja menor ou em pequena escala ou até mesmo em maior escala, mas sim devo procurar ser grata. Muito obrigado. Irmã Linianda Gurgel. Depois de Jeová derramar seu Espírito Santo sobre Saul, ele ainda assim teve que agir também para que o propósito de Jeová se cumprisse. Isso mostra que, apesar de sermos servos de Jeová e temos já o seu Espírito Santo, ainda assim é importante nos esforçarmos para cumprir o seu propósito, como pregar diligentemente, independentemente das circunstâncias que tivermos, assistir às reuniões, participar nelas. Só assim, então, é que o Espírito Santo agirá completamente em nós. Obrigado, irmã Liniandra. Irmã Filipa, por favor. Ainda na sequência do que a irmã Liniandra falou, de facto nós temos que fazer a nossa parte, não é? Mas aqui no capítulo 10, do 6 ao 9, vemos que portanto, o profeta, portanto, antes, quando falou com Saul, deu-lhe uma série de orientações e disse que iria acontecer uma série de coisas e que ele deveria, de facto, fazer a parte dele. Para alguém que era reservado como Saul, não deve ter sido fácil, mas no versículo 6, Samuel disse-lhe: o Espírito de Jeová vai dar-te poder. E, de facto, depois no versículo 9, diz que assim que Saul se virou para se afastar de Samuel, Deus começou a mudar o coração de Saul. Isto prova que, independentemente das nossas limitações, quando nós confiamos e aceitamos uma designação da parte de Jeová, podemos confiar que Jeová vai nos dar a força e o poder necessário para nós ultrapassarmos as nossas limitações e conseguirmos cumpri-la de uma forma completa. Exatamente. Irmão João Costa.
O livro em consideração, capítulo 11, versículos 13 a 15, fala da confirmação do reinado de Saul. Quando Saul então foi ungido como rei, tanto Saul como todos os homens de Israel, eles comemoraram com grande alegria essa unção. Então, eu aprendi que ao ouvir a designação de um irmão que alcançou algum privilégio, eu também devo me alegrar e apoiar esse mesmo irmão. Obrigado. Para terminar, o Majuel Mapinto, por favor. Primeira de Samuel 9:5 mostra que sempre os jovens devem chegar cedo em casa para que os pais não se preocupem com os filhos. Obrigado, Kika. Acabamos então por concluir esta parte. Obrigado, irmão, pelos comentários. Desejamos uma boa preparação para a próxima semana. Bem, obrigado também a si, irmão Delcio, por ter cumprido muito bem com essa parte. Apreciamos bastante e apreciamos também os comentários dos irmãos. Vamos passar então para o primeiro estudante da noite, a leitura da Bíblia de 4 minutos. Será feita baseada em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 10. E essa parte será feita pelo Abraão Neto. Por favor, tem 4 minutos. Havia um homem de Benjamim que se chamava Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becarote, filho de Afia. Ele era benjaminita e era muito rico. Tinha um filho chamado Saul, que era jovem e bonito entre os israelitas. Não havia homem que fosse mais bonito do que ele, e era o mais alto de todos. Os outros só lhe davam pelo ombro. Quando se perderam as jumentas de Quis, pai de Saul, Quis disse a Saul, seu filho: por favor, leva um dos ajudantes contigo e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, porém não as encontraram. Passaram pela terra de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Atravessaram toda a terra dos benjaminitas e não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao ajudante que estava com ele: vamos voltar, senão, em vez de estar preocupado com as jumentas, meu pai ficar preocupado conosco. Contudo, o ajudante disse: há um homem de Deus nessa cidade, e ele é respeitado. Tudo o que ele diz se cumpre. Vamos lá agora. Talvez ele nos indique que caminho devemos seguir. Então Saul disse ao seu ajudante: se lá formos, o que é que levaremos ao homem? Não temos pão nos nossos alforjes, nem nenhum presente para dar ao homem do verdadeiro Deus. O que é que temos conosco? O ajudante disse a Saul: tenho aqui na minha mão 1/4 de um ciclo de prata. Vou dá-lo ao homem do verdadeiro Deus para que ele nos indique o caminho. Antigamente, em Israel, quando alguém consultava a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois, no passado, chamavam vidente aos que hoje conhecemos por profetas. Saul disse então ao seu ajudante: boa ideia, vamos lá. Assim foram à cidade onde estava o homem do verdadeiro Deus. Muito bem, Abraão, apreciamos bastante a leitura que fez e apreciamos também o look, né? Gostei do laço e, acima de tudo, gostei da maneira como leu. Conseguiu até mesmo fazer contato visual, né? Isso é possível numa leitura se a pessoa estiver bem preparada. Isso, com certeza, ajudou o Abraão a cumprir com a sua parte, né? A lição número 5 da brochura Melhore Sua Leitura e Ensino, que é leia do modo correto. E Abraão fez isso, né? Porque estava bem preparado. Vimos que lia grupos de palavras, né? E não palavras individuais, não acrescentou, saltou, trocou palavras, prestou atenção à pontuação, e isso diz muito bem do quão preparado Abraão estava, né? Pronunciou as palavras de maneira correta e falou do modo claro. Então, Abraão, apreciamos bastante a leitura que fez e desejamos boa preparação para as próximas designações.
Agora vamos entrar na sessão Empenhe-se no Ministério e vamos ver então como podemos aplicar algumas das coisas que tem a ver com a leitura da Bíblia dessa semana no ministério. E vamos começar por ver um discurso com participação na assistência. Como ter mais alegria no ministério, ajude o seu estudante a evitar más companhias. Essa parte de 10 minutos será feita pelo irmão Diaconama Maís. Amigos achegados são como duas pessoas que estão no mesmo carro, né? Inevitavelmente serão conduzidos na mesma direção e chegam ao mesmo destino. Esta orientação ou conselho é válido para todos nós, mas principalmente para aqueles estudantes da Bíblia que querem progredir até ao batismo. Estes estudantes precisam de escolher bem os seus amigos, né? Para serem conduzidos na direção certa e chegar ao destino, com o objetivo de fortalecer a sua amizade com Jeová e continuar a fazer o que é certo. E soberano Senhor Jeová inspirou David a escrever no Salmo 15 que as escolhas de amizade que fazemos afetam a nossa relação com Ele. E descreveu no mesmo livro as características das pessoas que podem ser amigas de Jeová, né? E receber as suas bênçãos. Veja um detalhe muito interessante no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Quem anda com sábios irá tornar-se sábio, mas quem se junta aos tolos acabará mal. Notou? O texto mostra que, para agradar a Jeová, devemos adquirir cada vez mais a sabedoria, né? E nos afastar de pessoas tolos. E essa sabedoria vai nos ajudar a ficar longe de pessoas que desagradam a Jeová. Queridos irmãos, lembre-se que não é fácil abandonar as amizades, porque ao longo do tempo nós criamos laços, criamos algumas afinidades. E isso é indiferente para os nossos estudantes também. Talvez não será fácil para ele deixar os amigos que ele tinha no mundo. Por isso, tome iniciativas para poder ajudar o seu estudante. Mostre-lhe que estás disponível para ser o seu melhor amigo. Por exemplo, antes de começar o estudo, podemos demonstrar interesse de saber mais sobre ele, né? Sobre a sua família, a saúde e outras preocupações que sejam visíveis. Podemos também ligar para ele, mandar uma mensagem ou passar na casa dele simplesmente para saudar num dia que não seja o dia combinado para o estudo. Também podemos ir muito mais além. À medida que ele vai progredindo, podemos convidá-lo para passar algum tempo conosco, junto com os outros irmãos. Fazendo isso, irmãos, com certeza, em vez do seu estudante sentir que está perdendo alguma coisa lá fora, ele verá que está ganhando uma família de irmãos, verdadeiros amigos, amigos sábios, que lhe vão levar numa direção certa e num destino seguro. Agora vamos ver na prática como é que podemos aplicar estes bons conselhos para ajudar os nossos estudantes a fazer amizade dentro da congregação. Assim, convido a todos a assistir o vídeo com o tema: ajude os seus estudantes a evitarem más companhia. Depois, vamos considerar algumas perguntas. Por favor, a vossa atenção. Não se deixe enganar. Más companhias estragam bons hábitos. Tenho uma dúvida. Afinal, o que são boas companhias? Olha, nós fazemos convívios que têm um ambiente muito salutar e os irmãos comem, conversam. Alguns têm instrumentos musicais e gostam de tocar para os outros. E é muito divertido. Isso não é bem a minha onda. Não te ias aborrecer.
Eu não gosto de apanhar secas. E tu, como é que te divertes? Eu tenho outro conceito de diversão. Não é exatamente salutar, mas eu tenho de me divertir. Claro, e é o que nós fazemos. Por que é que não experimentas? Eu convidei alguns amigos este fim de semana. Também queres vir? Isto não foi como na discoteca, mas foi muito divertido. Vídeo muito interessante, né, irmãos? Agora, sinta-se à vontade para respondermos algumas perguntas e relembrar os pontos interessantes que vimos no vídeo. A primeira pergunta é: o que são más companhias? Família Tigre? As más companhias, segundo o vídeo, são aqueles que naturalmente nos associamos com pessoas que não têm nada a ver com a verdade. Então, e ainda mais, preferimos estar com pessoas que nem sequer estudam a Bíblia. Essas são as más companhias que nós podemos adquirir. Obrigado, irmão Tigre. A segunda pergunta: o que veio à mente da Iris quando a Rita falou sobre as reuniões sociais com os irmãos? Irmão Fausto ou a irmã Shaula? Quando a Iris foi convidada, ela veio à mente dela que reuniões sociais seria algo seco, triste e com músicas exaustivas. Ela pensou que fosse algo triste sobre as nossas reuniões sociais, mas não era isso. Obrigado, irmã Shaula. Ainda a Luna? Ela imaginou um ambiente chato, sem animação e sem energia, e tinha música má e era escuro. Obrigado, Luna. A última pergunta: o que a Rita fez para ajudar a Iris a ter boas companhias? Família Mateus? Sim, então vimos que a instrutora convidou-a para uma reunião social, não é? E um ambiente agradável, pessoas que realmente estão interessadas nos outros, não tem nada de confuso, barulho. Então, apesar de ela ser uma pessoa que gostava de uma diversão diferente, notou que aquilo realmente era agradável. Então, mais do que palavras, devemos levar os nossos estudantes a convívios com outros irmãos para poder saber que nós, testemunhas de Jeová, nos divertimos. Obrigado a irmã Nádia e a todos pelos bons comentários. Portanto, irmãos,
definem isso como alvo, né? Ajudar os seus estudantes que estão a progredir, na verdade, a escolher bons amigos na organização de Jeová. Lembre-se que ele precisa de muita sabedoria para sobreviver e tomar boas decisões. Isso só será possível se ele desenvolver amizade com as pessoas que amam a Jeová. E essas pessoas podem ajudar o estudante a fazer o que é certo. Aplicando todas essas orientações que acabamos de considerar, juntamente com orações, com certeza, como instrutores, estaremos melhor preparados para ajudar os nossos estudantes. E todos sentiremos mais alegria no ministério por ter ajudado alguém a entrar na organização de Jeová. Muito bem, muito obrigado, irmã Maísa. Apreciamos também a forma como conduziu a sua parte. E obrigado a todos pelos bons comentários. Vamos passar agora para a parte seguinte, o discurso de 5 minutos, baseado na Sentinela de 15 de abril de 2015, páginas 6 a 7, parágrafos 16 a 20. O tema do discurso é Como podemos treinar bem os outros? E será feito pelo irmão Paulo Emílio. Tem 5 minutos. Ancião se refere a treinar os outros com medo de que os aprendizes acabam ficando com alguns dos seus privilégios. Vejamos o seguinte: quando os israelitas disseram a Samuel que queriam um rei humano, ele se sentiu desapontado e rejeitado por seu povo. Samuel relutou tanto em atender às exigências dos israelitas que Jeová por 3 vezes achou necessário pedir que ele os escutasse. Como é que Samuel reagiu? Notamos que Samuel não permitiu que a amargura ou ressentimento contra o homem que o substituía criasse raiz no seu coração. Quando Jeová pediu que ele ungisse Saul, o profeta obedeceu com boa disposição e por amor, não por mera obrigação. Convido a assistência para lermos o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Além disso, não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que têm, pois Deus agrada-se de tais sacrifício. O texto mostra que os anciãos devem partilhar com os outros o que têm. Os anciãos experientes demonstram uma disposição bondosa para treinar o outro. Esses instrutores amorosos Irmão Emília, podia ativar o som, por favor? Sim. Podemos ver que o texto mostrou que os anciãos devem partilhar com outros o que têm. Os anciãos experientes demonstram uma disposição bondosa ao treinar o outro. Esses instrutores amorosos não encaram os aprendizes como concorrentes, mas como colaboradores, como valiosas dádivas à congregação. Esses instrutores abnegados, sem dúvida, sentem muita satisfação ao observar como os aprendizes usam as suas habilidades para beneficiar a congregação. Como um ancião pode preparar o coração do aprendiz e por que é tão importante fazer isso? Voltando à história de Samuel, quando Samuel encontrou Saul, o profeta, poderia ter pegado no seu frasco, derramado o óleo apressadamente na cabeça de Saul e mandado o novo rei embora ungido, mas totalmente despreparado. Em vez disso, Samuel bondosamente reservou tempo para preparar aos poucos o coração de Saul. Só depois de uma refeição saborosa, uma caminhada agradável, uma longa conversa e uma boa noite de descanso, é que o profeta sentiu que havia chegado a hora certa para ungir Saul. Convido novamente a assistência para lermos o livro de
o livro de Romanos 12:10. Com amor fraternal, tenham sentimentos ternos uns pelos outros. Tome iniciativa em dar honra aos outros. O texto mostra que o instrutor deve ter sentimentos ternos pelos outros. Do mesmo modo, os instrutores devem começar o treinamento reservando tempo para criar um clima descontraído, um vínculo de amizade com o aprendiz. Mesmo sendo um ancião atarefado, se você reservar o tempo para estar com o aprendiz, é como se dissesse: você é importante para mim. Ancião, lembre-se, um instrutor bem-sucedido não é apenas alguém que ama treinar outra pessoa, mas também alguém que ama a pessoa a quem está treinando. Logo, o aprendiz percebe essa preocupação amorosa, corresponde muito melhor ao treinamento. Portanto, queridos anciãos, à medida que treinam os outros, sejam mais que instrutores, sejam amigos. Muito bem, irmão Paulo, apreciamos a maneira como apresentou o seu discurso. Realmente foi muito instrutivo e cumpriu bem a parte que estava designada. A lição número 19, toque o coração das pessoas. Para isso, precisa ajudar as pessoas a entender a importância do que estão aprendendo e agir de acordo com isso. E pode-se fazer isso por, primeiro, ajudar as pessoas a pensar em si mesmas. O foco-alvo, até certo ponto, eram os anciãos, e começou por fazer uma pergunta. Os anciãos, será que sente-se? E é exatamente isso que se espera quando queremos tocar o coração. Fazer perguntas que ajudem a analisar, a audiência a analisar os seus sentimentos. E notamos isso no seu discurso. No entanto, fê-lo de maneira bondosa, por concentrar-se nas qualidades, no que as pessoas têm de melhor, ajudou a raciocinar em vez de repreender. Como anciano, me senti repreendido por esse discurso, pela maneira, mesmo até o tom de voz. Então, isso ajuda a tocar o coração da audiência. As pessoas não precisam se sentir envergonhadas, mas são encorajadas a fazer o seu melhor. E algo que também ajuda, nesses casos, irmão Paulo, é usar Jeová como exemplo. Talvez tivesse um exemplo sobre Jeová, ver como o próprio Jeová faz isso, treina outros, delega. Então, isso ajuda ainda mais, quando comparamos as qualidades de Jeová, ajuda ainda mais a tocar o coração. Mas foi um discurso muito bom e apreciamos bastante. E desejamos boa preparação para as próximas designações. Com isso, terminamos a sessão Empenhe-se no Ministério, com esse último discurso de 5 minutos. Vamos passar agora para a parte Viver como Cristãos. E vamos começar essa parte também de maneira alegre, com um cântico. O cântico número 37. O cântico número 37 tem como tema Amo a Jeová de todo o coração, baseado em Mateus capítulo 22, versículo 37.
Muito bem, como diz o cântico, nós amamos a Jeová de todo o coração. E esse amor nos motiva a trabalhar para Ele. E é certamente isso que os irmãos fizeram ano passado. Então, agora vamos ouvir o relatório anual de serviço de 2021. E essa parte... Como é que nós saímos em 2021? É um ano que vivemos todo, ao contrário de 2020, que ainda tivemos alguns meses sem pandemia. 2021 trabalhamos com a pandemia. E vamos ver então como é que nós nos saímos. Este último ano de serviço foi todo ele em regime de pandemia, como dissemos. E foi, apesar do nosso ministério ser de casa em casa, e testemunho público estar suspenso, como nós sabemos, na verdade o povo de Jeová usou outras formas de louvar a Jeová e proclamar as boas novas acerca do reino de Deus. E ao longo do ano, os publicadores demonstraram seu apreço por Jeová e pela sua organização através da atividade de todo o coração no ministério. E com certeza foi isso também que os irmãos fizeram. Os irmãos agiram de acordo com o Salmo 145, o verso 7. Eu peço aos irmãos que leiam comigo. Livro de Salmo 147. 145, melhor, o verso 7. Falarão empolgados ao se lembrarem da tua imensa bondade e gritarão de alegria por causa da tua justiça. Então, apesar do mundo estar a viver uma situação muito triste por causa da pandemia, pressão econômica, os irmãos estavam sempre empolgados em pregar as boas novas, não só na nossa congregação, mas no mundo todo. E vamos ter a chance de ver como alguns irmãos se saíram na congregação. Então, temos o prazer de partilhar alguns destaques encorajadores do relatório de serviço de 2021 das Testemunhas de Jeová em todo o mundo. O auge de pioneiros regulares e auxiliares foi de 2.352.503. Então, isso foi um aumento de 19,4% face ao ano anterior. Veja só, um aumento em tempo de pandemia. Gastamos 1.423.039.931 horas no serviço e tivemos o privilégio de ver 171.393 irmãos e irmãs simbolizarem a sua dedicação a Jeová por serem batizados. A assistência ao memorial de 21.367.603. Então, isso foi um novo auge de todos os tempos. Estes registros, irmãos, mostram claramente que o povo de Jeová continuou a pregar, como lemos no texto, empolgados, e a ensinar, então, as boas novas do reino em todo o mundo, apesar das condições mundiais adversas. Outros aspectos do relatório do ano de serviço 2021 está disponível no JW, e na biblioteca, e no JW Library, também como no Watchtower Online Library. Então, tudo isso está disponível para os irmãos verem em mais detalhes. Agora, no nosso território, quer dizer, no território da filial de Angola, durante o ano de serviço de 2021, mais uma vez, vimos evidências claras do Espírito e das bênçãos de Jeová sobre a nossa obra. Por exemplo, que prazer foi ver o auge de 161.289 publicadores e 4.757 pessoas simbolizando sua dedicação a Jeová pelo batismo em água. Isso significa que, em média, irmãos, 3 irmãos e irmãs foram adicionados a cada dia. Cada dia, 3 irmãos e irmãs se juntaram a nós como testemunhas de Jeová. Além disso, com 419.197 pessoas assistindo à comemoração, havia 2,5 vezes mais pessoas presentes do que publicadores. Com esses aumentos positivos, temos a certeza
de que muito mais pessoas corretamente dispostas continuarão a se juntar a nós e a servir a Jeová, né? E com certeza falamos do mundo, falamos da filial, o que dizer da nossa congregação, né? Tem alguns irmãos que foram contatados com antecedência, por favor, sinta-se à vontade para porem as mãos. E gostaríamos de ouvir as experiências boas que tiveram em 2021. Vamos começar, que aí temos a irmã Doris, a irmã Filipa e a irmã Ana Lúcia. Então, podemos começar com a irmã Doris, por favor. Irmão Alberto, foi um ano muito bom para mim. Eu aprendi a usar melhor a internet, consigo enviar links, escrever cartas, enviar mensagens para os meus contatos telefônicos. E numa dessas mensagens, eu perguntei se alguém gostaria de receber um pensamento positivo por dia durante 10 dias. Algumas pessoas disseram que sim. Então, fui enviando um texto bíblico por dia durante 10 dias. Embora não tenha resultado em estudo bíblico, o que me alegra é saber que eles estão a gostar, que elas estão a gostar. E por quê? Porque quando eu me atraso em enviar o texto bíblico, elas enviam mensagens a cobrar. Então, eu estou alegre, estou feliz por saber que estou a fazer a minha parte e deixo o resto nas mãos de Jeová. Sim, senhor, muito bem, obrigada. Irmã Doris, nós realmente temos visto os estados, as mensagens, o apoio que tem dado ao Ministério. Muito obrigado pela sua experiência. Então, vamos passar agora para a irmã Filipa, por favor. Logo no início da pandemia, do confinamento, nós tínhamos que ficar em casa. Eu lembrei-me de escrever uma carta, fazer algumas cópias e andava com essas cartas quando ia às compras, por exemplo. Normalmente levava sempre alguns envelopes com essas cartas na bolsa. Houve um dia que fui a uma grande superfície de artigos de desporto e por causa do confinamento nós não podíamos circular livremente. Então vinham ter connosco os funcionários, perguntavam-nos o que queríamos e eles iam buscar. E naquele dia veio ter comigo uma senhora cadeirante e entretanto ela foi muito simpática, eu disse o que queria, ela foi buscar e no final eu ofereci-lhe uma carta, disse-lhe que apreciei muito portanto, a atenção dela, a simpatia e o profissionalismo dela e gostava de deixar com ela aquela carta com um pensamento positivo. E vim embora. Entretanto, uns dias depois, eu recebi um SMS, porque eu deixei o meu número de telefone, eu recebi um SMS dessa senhora a agradecer muito a carta, a dizer que ficou muito sensibilizada e que apesar de ter uma religião, me encorajava a continuar a fazer o que eu estava a fazer, porque na altura em que estávamos a viver era muito importante partilhar com outros esta perspectiva maravilhosa do futuro que a Bíblia mostra. E a partir daí, sempre que eu lá vou, tento procurá-la, já a encontrei 2 vezes, conversamos e vamos ver, só o senhor Jeová sabe. Sim, senhora, a semente está lançada, né? Então, apreciamos também os esforços e por partilhar essa bonita experiência também. Muito obrigado, irmã Filipa. Temos ainda uma experiência também da irmã Ana Lúcia. Por favor, irmã Ana Lúcia, estamos ansiosos para ouvir. No meu caso, irmãos, foi o facto de usar as modalidades que o escravo sugeriu, né? A princípio, o escravo sugerimos olharmos na nossa agenda de contactos e procurarmos pessoas para pregar. Então, foi exatamente isso que eu fiz. E comecei a olhar para membros da minha família.
comecei a ligar, a ter conversas com eles, a saber como é que eles estão, a saber como é que estão a lidar com a pandemia, e aos poucos fui inserindo conversas da Bíblia. E isso resultou numa união muito forte com eu e as minhas primas, né? Hoje tenho conversas regulares com algumas delas. Quando precisam de conselho, me que ligam, e eu tenho usado a palavra de Jeová para mostrar o que é que Jeová quer delas. E uma outra experiência que marcou-me muito foi de uma estudante da Bíblia. Ela é menor de idade, mas sempre mostrou muito interesse em aprender o que Jeová queria. Mas tivemos logo dificuldade porque ela não tinha um telemóvel. E o pai não permitia que ela tivesse telemóvel até ter pelo menos 17 anos de idade. Então, nós começamos a fazer os estudos a partir do telefone da irmã mais velha, mas era muito difícil, porque tínhamos que esperar a disponibilidade dela, quando ela tivesse algum tempo, até para assistir também as reuniões também era a mesma coisa. Então, começou a ser muito desgastante, quer para ela, quer para mim, tanto em sentido emocional, até mesmo financeiro. Pedi a ela e para que começássemos a ser específica nas orações, né? Pedi mesmo a Jeová que o pai permitisse que ela tivesse um telemóvel, mas falei com ela, né, e mostrei na Bíblia como é que ela também podia se comportar como filha, para ser uma filha melhor, uma aluna melhor, ter mais tempo para falar com o pai, e foi exatamente isso que nós começamos a fazer. Inclusive até algumas companheiras também que acompanhavam o estudo quando podiam, também pedíamos que fizessem a mesma coisa, que colocassem esse assunto em oração. Com o tempo, o pai permitiu que ela tivesse um telemóvel tecnológico, né? Que chamamos de botão, analógico melhor, que chamamos de botão. Então, compramos o telefone de botão e os estudos começaram a ser mais regular. E o ano passado, meu irmão, uma grande surpresa, ela ligou para mim aos gritos a dizer que o pai trouxe uma caixa e trouxe um telefone digital. Por que trouxe esse telefone digital? Para que ela pudesse assistir às reuniões de forma regular. Então, nós conseguimos sentir o poder da oração, conseguimos sentir que quando Jeová nos dá uma orientação, é bom nós seguirmos. E eu fiquei muito feliz, porque essa confiança, porque não aumentou só a minha confiança, mas também a confiança dessa estudante. Tanto que ela hoje assiste regularmente às reuniões, participa nas reuniões, prepara regularmente, tem a leitura da Bíblia regular e até também já pensa em dar passos dentro da benção de Jeová. Muito bom. Muito obrigado, irmã Luta. Então, mais um bom exemplo de como o ano 2021 foi positivo para os nossos irmãos, apesar do que o mundo vive. E isso são apenas 3 publicadores de muitos que nós temos na congregação. Imagina quantas boas experiências as irmãs que ouvimos ainda têm e o resto dos publicadores. Realmente, Jeová tem apoiado sua organização. E eu que mostro o livro de Salmos 34:10, não é? O que os irmãos contaram aqui mostra bem. Diz que não faltará nada de bom aos que procuram a Jeová. Não importa o que o mundo está passando, o que ainda vai passar, Jeová sempre cuidará de nós. E queremos aproveitar essa oportunidade para elogiar todos vocês, irmãos, pelo bom trabalho, enquanto perseveram fielmente durante as condições críticas que caracterizam os últimos dias. Então, à medida que aguardamos com expectativa o próximo ano, o ano que estamos vivendo, na verdade, 2022, aqui estamos, nós ainda assim continuamos a depositar a nossa completa confiança em Jeová, porque Ele nos assegura, como vimos no livro de Salmos, Ele nunca deixará nada faltar, nada do que é bom faltar para os seus servos. Nós queremos agradecer a todos mais uma vez. Agora sim, vamos entrar então para a última parte da reunião, estudo bíblico da congregação, e para essa parte será feita pelo irmão Anthony Ovski. Muito bom. Então, nós lembramos que o capítulo 20, falamos das divisões da terra, e a semana passada nós focamos numa dessas divisões, que é a contribuição. Talvez podemos pedir aos irmãos do áudio-vídeo destacar a imagem que tivemos no quadro,
a semana passada. E a semana passada nós focamos nessa área da contribuição. E começamos a nos focar num detalhe dessa área da contribuição, que é a cidade. Então, vamos continuar hoje a ver alguns detalhes sobre essa cidade e algumas lições que podemos aprender dessa cidade. Então, fica, por favor, à vontade a participar, também a destacar os pontos que são nos versículos que estão nos parágrafos. Não? Então, por favor, podemos começar com o parágrafo 7, a leitura, e vamos ouvir a leitura na voz do irmão Adilson. Por favor, irmão Adilson. Sendo assim, o que é a cidade que Ezequiel viu? Lembre-se de que ele viu a cidade na mesma visão em que viu a terra. A Bíblia indica que a visão era sobre uma terra em sentido espiritual. Em geral, o que significa a palavra cidade? Essa palavra transmite a ideia de uma estrutura organizada formada por pessoas que moram no mesmo lugar. Portanto, a cidade bem organizada que Ezequiel viu, que formava um quadrado perfeito, parece representar uma administração que governa de acordo com os padrões justos de Jeová. O que é a cidade que Ezequiel viu e o que parece representar? Alguém na família Tigre? A cidade que Ezequiel viu parecia ser uma cidade espiritual, uma cidade em sentido espiritual. Muito bem, é exatamente isso. Joiab, tem razão. Muito bom. O que podemos dizer mais sobre essa cidade? Irmão Delso ou irmã Linda? Sim, e esta mesma cidade, né? Parecia representar uma administração que governa de acordo com os padrões justos de Jeová. Ok, muito bem, exatamente isso. Família Gonçalves? Sim, realmente é uma cidade organizada, conforme podemos ver aí ao lado esquerdo, o quadrado da imagem que temos representa um quadrado, e esse quadrado com uma organização perfeita, onde tem a porta de cima, a parte do meio, o templo, temos a parte C. Então, nota-se que não é uma cidade por acaso, não é uma cidade desorganizada, mas de cada parte dessa cidade representa uma organização. E essa organização toda ela trabalha num funcionamento equilibrado, na qual tem apenas um guia, e que esse guia realmente é Jeová. Mas à frente, com certeza, veremos os detalhes mais pormenorizados. Muito bem, obrigado, irmão Álvaro. Temos também a imagem da capa. Será que alguém queria fazer um comentário sobre essa imagem que temos no início do capítulo? Pode apresentá-la. Família Neto, por favor. A imagem que vimos aí era a distribuição dos reis, que era formada por um retângulo
estava dividido em 4 partes. Mas no início do capítulo também vemos outra imagem, que era a imagem da disposição da cidade, com os acessos, uma cidade fácil de se movimentar, uma cidade no qual tinha várias entradas disponíveis. Sim, muito bem. É mesmo isso que estamos a nos referir, os irmãos do áudio e vídeo, e aproxima a imagem que mostra mesmo como que a cidade está organizada. É uma cidade bem organizada, que mostra bem como que Jeová organiza as coisas, né? Mesmo isso. Muito bom. Podemos avançar e ver o que podemos aprender sobre essa cidade, com o parágrafo 8, por favor, irmão Adilson. Qual é o objetivo dessa administração? A visão de Ezequiel mostra que a cidade funciona dentro da terra que Ezequiel viu. Portanto, essa administração funciona dentro do paraíso espiritual, guiando a atividade do povo de Deus hoje. O que significa o fato de a cidade ficar num terreno para uso comum, ou seja, que não era sagrado. Isso lembra-nos de que a administração é terrestre, não é celestial. Essa administração tem trabalhado para beneficiar todos os que moram no paraíso espiritual. O que a visão de Ezequiel nos ensina sobre o objetivo da administração? Vamos começar com Ariane. Portanto, essa administração funciona dentro do paraíso espiritual. Ok, muito bom, obrigado. Pode continuar. Deus, hoje. Ok, muito bom. Obrigado, Ariane. Ouvimos tudo, mas obrigado pelo comentário. Podemos continuar com alguém na família Costa? Conforme já foi comentado, a administração ela funciona dentro do paraíso espiritual e essa administração guia as atividades do povo de Jeová hoje. E o fato da administração estar num terreno para uso comum nos lembra muito bem de que a administração é terrestre e não é celestial. E essa administração, né, tem como fim trabalhar para beneficiar todos os moradores no paraíso espiritual. Muito bem, obrigado. Irmã Joana Pinto, por favor. Sim, algo interessante é que nós temos visto que Jeová colocou aí de maneira bem estratégica, para que não nos faltasse nada em sentido espiritual. Exemplo disso é vermos como está a situação da pandemia, que mesmo nessa altura nós temos sempre recebido alimento espiritual, temos sempre vídeos, matérias, publicações, tudo isso porque Jeová quer sempre que nós tenhamos as suas bênçãos. Jeová está conosco. Então isso ensinou uma importância de ser grata a Jeová e ter uma atitude alegre, porque apesar do mundo estar a passar fome em sentido espiritual, nós temos em abundância. Muito bom. Obrigado também para fazer algumas aplicações da nossa situação que enfrentamos agora. Muito bom. Então, vimos que essa administração não está no céu, mas está na terra. Agora, quem faz parte dessa administração? Vamos descobrir isso com o parágrafo 9. Quem faz parte dessa administração terrestre? Na visão de Ezequiel, o maioral era quem exercia a liderança na cidade. Ele era um líder entre o povo, mas não era nem sacerdote, nem levita. O maioral lembra-nos principalmente dos anciãos dos nossos dias, que não são ungidos. Esses pastores espirituais, amorosos e humildes, fazem parte das outras ovelhas e são servos do governo celestial de Cristo. Durante os 1000 anos, Jesus vai escolher e designar príncipes, ou seja,
anciãos qualificados em toda a terra. Por seguir as orientações do reino, eles vão cuidar do povo de Deus aqui na terra durante os 1000 anos. Quem faz parte da administração terrestre hoje? Irmã Helena. Helena. Parece que a irmã Helena não. Mulher irmã Helena. Vamos para a Luna, então. São os anciãos que não são ungidos e fazem parte das outras ovelhas como servos do governo celestial de Cristo. Muito bom, exatamente isso. Obrigado, Luna. Família Agostinho. Na visão de Ezequiel, o maioral era quem exercia liderança na cidade. Lembra-nos principalmente dos anciãos dos nossos dias, que não são ungidos. Esses pastores espirituais, amorosos e humildes, fazem parte das outras ovelhas e são servos do governo celestial de Cristo Jesus. Ok, muito bom. Obrigado, irmão Agostinho, também para adicionar alguns detalhes. Muito bom. A pergunta B, o que Jesus vai fazer durante os 1000 anos? Vamos para a família Gurgel. Sim, Jesus vai escolher e designar príncipe ou anciãos qualificados em toda a terra. Esses anciãos qualificados vão cuidar do povo de Deus aqui na terra durante os 1000 anos. Muito bom. Obrigado, irmã Evangelina. Irmão João, irmã Deucília. Por isso é que, na parte que antecedeu do discurso de 10 minutos, do irmão Paulo, falou que os anciãos devem treinar outros, não é? Então, como vai se passar por um processo, e esse processo que vai se passar para o futuro, não vamos deixar de cuidar o presente. Por isso é que os anciãos têm se empenhado arduamente a treinar homens na congregação para ajudá-los a qualificarem-se como futuros bons anciãos, a fim de receberem o treinamento e quando chegar à altura de serem usados por Jesus, ou se forem escolhidos por Jesus para serem designados como ancião, eles já estarão bem mais treinados. Por isso é que o processo de treinamento ou a escola, vida e ministério cristão não termina e não vai terminar nunca, por conta desse processo de treinamento que todos os varões recebem ou devem receber para a fim satisfazer da melhor forma as exigências ou então as orientações, ou então para melhor satisfazer as condições que o Rei Jesus vai designar aqui na Terra. Obrigado, irmã Deucília. Irmão Judião, Pedro. E o livro de João, capítulo número 10, versículo 16, mostra aí que esses irmãos não precisam necessariamente não são membros, né, do corpo governante ungidos pelo Espírito, são mesmo os da grande multidão. Então, esses irmãos que servem atualmente como anciãos, eles vão servir como príncipes no novo mundo. Mas para isso dependerá muito da forma como cumprem a sua designação atual, pois poderão ser redesignados como anciãos lá no novo mundo, quando o povo de Jeová se beneficiar das bênçãos do reino de Deus. Muito bom, obrigado, irmão Gideon. Irmã Ana Lute.
Então, isso mostra que, desde o princípio, Jeová sempre usou homens para liderar. E estamos a ver que no futuro continuará a ser a mesma coisa. Então, o treinamento não é só dos anciãos, né, para se qualificarem, mas também nós que fazemos parte das outras ovelhas, né, temos que ser obedientes, porque são mesmo esses homens que estão nos liderar hoje, no presente, que também poderão nos liderar no futuro. Então, o treinamento tem que ser de ambas as partes. Muito bom. Obrigado, Manuela, também para destacar uma lição para todos nós. Hein? Muito bom. Agora vamos nos focar sobre o nome da cidade, com um novo subtítulo, e podemos ler o parágrafo 10. Antes de ler o parágrafo, o irmão Adilson pode ler Ezequiel 48, 35, por favor. Ezequiel, capítulo 48, versos 35, diz: o perímetro da cidade medirá 18.000 côvados, e desse dia em diante, o nome da cidade será Jeová está ali. Parágrafo. O nome da cidade é Jeová está ali. Este nome garante que nesta cidade é possível sentir a presença de Jeová. Ao mostrar a Ezequiel essa cidade, localizada no centro da terra restaurada, Jeová estava como que a dizer: vou estar convosco novamente. Que garantia maravilhosa! Qual é o nome da cidade e que garantia é que isso dá? Vamos começar com a Rízia, na família Carvalho, por favor. O nome da cidade é Jeová está ali. E este nome é uma garantia maravilhosa de que nessa cidade é possível sentir-se a presença do Senhor Jeová. Então, era como se Jeová estivesse a dizer a Ezequiel: vou estar convosco novamente. Muito bem, exatamente isso. Obrigado, Rízia. Bem destacado. Um nome bem, uma boa significação. Bom significado. Muito bom. Então, podemos avançar e ver algumas lições que podemos aprender sobre esse nome. Com o parágrafo 11, por favor. Que lições podemos aprender desta parte da profecia de Ezequiel? O nome da cidade garante-nos que Jeová está entre o seu povo na terra hoje e sempre estará. O nome dessa cidade também destaca uma verdade muito importante. O objetivo da cidade não é dar poder a nenhum homem, mas colocar em prática as orientações justas e amorosas de Jeová. Por exemplo, Jeová não dá à administração autoridade para dividir a terra, como bem entende. Em vez disso, Jeová espera que os administradores respeitem a divisão da terra que ele próprio já fez, ou seja, o lugar que ele deu a cada um dos seus servos no paraíso espiritual, incluindo os que talvez pareçam insignificantes. Que lições podemos aprender da cidade e do nome dela? Vamos para a Rícia, família Pelenda. A lição que eu aprendi é que Jeová vai sempre estar com o seu povo na terra. Muito bom, obrigado, Rícia. Alguém na família Tigre? Sim, e a cidade também, o nome da cidade destaca uma importante verdade, que é o objetivo da cidade não é dar poder a nenhum homem, mas sim colocar em prática as orientações justas e amorosas de Jeová. Muito bom, exatamente isso. Por que podemos dizer isso?
Irmão Julião, por favor. Sim, podemos dizer isso porque Jeová já dividiu, né? Já dividiu a terra e fez isso de forma justa. Então, que ele não espera que os administradores também façam uma divisão da terra, porque aí estaria a dar uma autoridade a mais a esses administradores. E o parágrafo chamou a atenção de que Jeová quer apenas que eles fazem que as orientações de Jeová sejam respeitadas. E atualmente os anciãos também têm esse papel. Eles não são amo da fé dos irmãos, mas eles ajudam os irmãos a lembrarem e a seguirem as orientações que Jeová tem dado até hoje. Sim, muito bom. Bem destacado. Obrigado, irmão Julião. Ok, excelente. Hein? Então, o significado do nome dessa cidade é bem importante. Hein? Mesmo se tem administradores, o verdadeiro administrador dessa cidade é Jeová, que dá as instruções a esses administradores. Hein? Muito bom. Excelente. Então, vamos nos focar em mais uma característica dessa cidade, com o parágrafo 12. Qual é a outra característica impressionante da cidade? Jeová está ali. Para proteger os seus habitantes, as cidades no passado tinham muros com o menor número de portões possível. Mas esta cidade tem 12 portões. Com este grande número de portões, 3 de cada lado, a cidade é de fácil acesso. Isso mostra que os administradores da cidade são acessíveis e estão sempre prontos para ajudar todos os servos de Deus. Além disso, o fato da cidade ter 12 portões destaca que ela está aberta a todos, a toda a casa de Israel. Esta característica da cidade ensina algo importante a todos os anciãos. Jeová quer que eles sejam acessíveis e que estejam sempre prontos para ajudar todos no paraíso espiritual. Muito obrigado, irmão Adilson, para a boa leitura dos parágrafos. Aproveitamos para agradecer pela boa leitura. Qual é a outra característica impressionante da cidade e o que isso mostra? Família Cunha. Esta cidade é de 12 portões, é de fácil acesso. Muito bom. Obrigado, Chância. Tem razão, né? Tem razão. Muito bom. Irmã Sandy, por favor. E a verdade é que no passado as cidades tinham muros com o menor número de portões possível para bem proteger a cidade. Mas vemos que, nesse caso, a cidade é fácil de acesso porque ela tem 2 portões. Então, significa que o objetivo foi realmente que esta cidade é acessível a todos. Muito bom. Exatamente isso. Se voltamos a ver a ilustração da cidade, o que podemos dizer de acordo com a ilustração que mostra a cidade? Emma Cura, não se estava a planejar comentar a ilustração, mas fica à vontade. Sim. Achei interessante que Ezequiel capítulo 48, versículo 30 a 34, mostra que a cidade tinha não só muitos portões, mas que esses portões estavam bem distribuídos. Né? Tinha um portão em cada um dos pontos cardinais. Então, não era só de fácil, mas de rápido acesso. Né? Isso permitia que todas as pessoas pudessem rapidamente ter auxílio que necessitavam para aquilo que eram as suas situações pontuais. Né?
E a imagem também mostra isso. Os portões na imagem são bem grandes, bem largos, estão em todos os pontos, e na imagem conseguimos ver pessoas a fazerem uma travessia livre pelos portões. Os nossos anciãos também são assim, são pessoas que estão ali dispostas dentro da congregação, não precisamos escrever cartas ou marcar uma audiência para falar com os anciãos. Eles estão sempre dispostos para ajudar as ovelhas no que for necessário. Muito bom, obrigado, irmã Kiura, para destacar esse ponto. Irmão Alberto Pinto. Com certeza, e como a irmã Sandy disse, né, no passado as cidades eram bem protegidas, tinham muros altos e poucos portões. E é um exercício que os anciãos precisam de ter, né? Também querem proteger a congregação, mas será que agora vão ficar desconfiando de cada irmão? Né? Com certeza não farão isso. Todos os irmãos devem ser bem-vindos e devem ser acolhidos na congregação. Também não estão ocupados demais com os assuntos da congregação, que não têm tempo de dar atenção até às crianças, por exemplo, como nós vemos naquela imagem, um ancião mais velho, mas a olhar, a elogiar um desenho que uma bebê fez, não é ocupado demais para isso. Então, isso é um bom exemplo para todos nós, com certeza. Muito bom. Por que podemos dizer que as crianças são um bom termômetro? Por assim dizer. Irmão Fausto, irmã Shaula? Sim, as crianças são um bom termômetro porque elas às vezes vêm ter com os anciãos quando eles parecem estar ocupados. Então, isso agora vai, os anciãos agora vão, a atenção que eles vão dar às crianças, vai mostrar se eles realmente são acessíveis ou não, mesmo quando estão muito ocupados. Muito bom, tem razão. Obrigado, irmão Fausto. Irmã Joelma Pinto. Sim, de igual modo as crianças também, para lidarmos com crianças é necessário que sejamos humildes, sejamos como elas, despojados, humildes, bondosos, pacientes. Então isso vai ajudar os anciãos também a exercitarem essas qualidades do fruto do Espírito para lidarem com outras ovelhas mais adultas, serem humildes, pacientes e despojados. Muito bom. Família Neto. E eu gostei nessa imagem, foi o facto de o ancião sentar-se para falar com a criança, estando mais próximo, ele sentar-se ficou mais próximo da criança, da altura da criança, e deixa assim a criança mais à vontade, porque sabemos que as crianças ficam mais à vontade para falar com uma criança ou com alguém que é próximo à sua altura. Então, o ancião fez isso e isso realmente mostra que ele é acessível. Muito bom, obrigado também para destacar esse detalhe. Irmã Elza Figueira. Desculpa, irmã Elza, não estamos a ouvir. Vamos então para a irmã Filipa. As crianças podem ser um bom termómetro para o ancião, no sentido em que a criança não tem filtro e diz o que pensa e age espontaneamente. E se o ancião sentir, como no caso desta ilustração, sentir esta ação espontânea da menina que provavelmente fez um desenho para ele, pode transmitir-lhe que de facto ele está no bom caminho, ou não. E aí ter então espaço para melhorar. Sim, muito bom, mesmo isso. Obrigado a todos. É verdade, isso pode ser um bom teste para todos os anciãos. Se as crianças não chegam para nós, e nós devemos nos perguntar qual é o tipo de portão que eu sou. Será que eu estou um portão aberto ou as minhas portas são fechadas? Então, é uma boa lição para os anciãos em particular. Muito obrigado para destacar todos esses pontos.
Muito bom. Obrigado a todos pelos bons comentários. Foi um estudo bem proveitoso. A próxima semana vamos nos focar sobre mais atividades dessas cidades, também os servos que apoiam essa cidade. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado também a si, irmão Anthony, apreciamos bastante também a maneira como conduziu e a todos pelos bons comentários e participação. Sem dúvida, tivemos uma excelente reunião hoje. Vimos como é que nós podemos ajudar os nossos estudantes a fazer amizades dentro da congregação. Vimos como é que os anciãos podem treinar outros e vimos como é que os anciãos devem ser acessíveis, né? Assim como a cidade que Ezequiel viu. Mas uma das lições que mais gostei é que fomos lembrados a continuar a trabalhar na nossa espiritualidade, né? A fim de continuarmos a ser humildes e modestos. A experiência de Saul mostra que não podemos nos acomodar, achando que sempre teremos boas qualidades só porque já demonstramos essas mesmas qualidades no passado. E na próxima reunião, irmãos, vamos poder ver essa mudança de Saul, né? Como é que ele saiu de um homem modesto e humilde para um homem arrogante e presunçoso. E vamos ver o que é que nós podemos aprender disso também. Com certeza não vai querer perder. E a reunião que vem será tão boa quanto esta, com certeza. Então, agora sim, estamos em condições de terminar a nossa reunião de hoje e vamos terminar da maneira como começamos, com um cântico e uma oração, de maneira alegre. A oração será feita pelo irmão Anthony e o cântico, vamos entoar o cântico número 123. O cântico 123 tem como tema Obedecemos a Jeová e a sua organização, baseado em 1 Coríntios 14, 33.